Continuando, irmãos. Então, veja bem, se Deus quer de você o melhor, aquilo que vem primeiro, em primeiro lugar é o reino de Deus, como é que vai acontecer? Se você faz bolo na sua casa com manteiga para os seus filhos, você não vai fazer para a igreja com margarina. Eu estou dando um exemplo assim, só para que vocês entendam o que é isso aqui, da primícia. Em Israel era assim, os melhores do rebanho iam para o sacrifício. Não eram os defeitos, os com defeito, os que não tinham a melhor conformação. Não. O melhor do rebanho ia para o templo. A melhor parte do parreiral ia para o templo. A melhor parte dos cereais ia para o templo. Ou seja, aquilo que é primeiro, aquilo que tem a melhor qualidade, era para o Senhor. Sabe por quê? Porque eu admito, Deus é o Senhor da minha vida. Então, para Deus nós não damos o que resta, nós damos o melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor de nossas vidas. O melhor da nossa juventude, da nossa saúde. Paulo mesmo disse, as marcas de Cristo estavam no corpo dele. Quais são as marcas de Cristo que estão aparecendo na sua vida? Porque você está dando o melhor e não o que sobra. Seu coração precisa estar nisso, meu irmão. Sua vida precisa estar afirmada nisso. Porque o Senhor Deus encherá fartamente os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Em meio às dificuldades, irmãos, é onde aparece onde está o nosso coração. E isso é para o nosso ensino. É para que possamos nos desviar desse mau caminho. A primeira coisa que Deus faz quando nós reconduzimos o nosso coração para darmos aquilo que é de primeiro a Ele, se não vos abrir do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, porque com maldição sois amaldiçoados, porque vocês me roubam, porque vocês prejudicam o meu culto, porque vocês prejudicam os meus escolhidos para pregar o evangelho, para ensinar o povo, para ministrar no templo. Mas por outro lado, quando vocês não fazem isso, eu derramo sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador. Essa é a segunda coisa que Deus faz. Deus repreenderá o devorador. Deus repreenderá o devorador. E isso aqui, meu irmão, não é simplesmente dizer assim, eu vou fazer você prosperar, ter mais do que o que você tem. Não. O que está sendo dito é assim, eu não vou deixar com que aquilo que você já tem seja destruído. Ou seja, dá um exemplo aqui claro. Um exemplo, você tem um carro. Você está andando na rua. Se você bater esse carro, você vai ter um prejuízo, ainda que você ganhe 10 mil. Mas se você não bater esse carro e ficar com seu carro intacto, aqueles seus 10 mil não vão ser corroídos. Deus diz que vai fazer isso por nós. Ele inibe, ele refreia o mal contra nós. Então, Deus preservará as nossas rendas para que não vos consuma o fruto da terra, ou seja, para que não consuma aquilo que você tem. A vossa vide no campo não será estéril. Ou seja, se você plantou uma árvore e essa árvore precisa dar fruto, ou no caso, você precisa do fruto dessa árvore para comer, Deus está dizendo,
eu vou preservar a árvore e vou proporcionar o natural, para que o natural aconteça, vamos dizer assim. Ela dê fruto e você se alimente desse fruto. Então Deus diz que Ele vai nos proporcionar isso. Mais uma vez, irmãos, em geral, de uma forma geral, Deus está fazendo isso, não agora simplesmente, sempre fez. Você já notava isso? Você já notava que o carro não derrapava na pista e quando ele derrapava, não batia? Você já notou que aquele negócio que parecia que ia ser um calote não foi? Você já notou que agora começou a dificuldade, você está vendendo mais do que antes? Você notou que agora, com esse início de dificuldade, parou as vendas, mas você continua comendo, bebendo. Hoje, e eu tenho certeza, a maioria esmagadora dos membros da nossa igreja aqui que estão me ouvindo, amanhã tem mais do que o que precisa para amanhã. Eu mesmo tenho mais do que o que eu preciso para comer amanhã. Então nós estamos diante de bênçãos ainda. Nós não estamos enfrentando aquele princípio de dores e aquelas grandes tribulações que o Senhor Jesus Cristo disse que nós iríamos enfrentar. A não ser que próxima semana aí a gente esteja realmente diante de uma situação muito mais difícil do que a que nós pensamos. Porque Deus pode intensificar a sua disciplina sobre a terra. Interessante, irmãos, é que um amigo meu, ele entrando em contato com o pessoal aí nos Estados Unidos, ele disse que livrarias em Nova York estão sem Bíblia. Não existe Bíblia para comprar hoje lá em Nova York. Sabe o que é Nova York, meu irmão? Manhattan, naquela região ali, Manhattan, Brooklyn, Queens, esses lugares ali são lugares que abandonaram a Deus há muito tempo. Povo muito, extremamente liberal nos costumes, que não respeitam a Deus, na sua grande maioria, há muito tempo. Só que ontem e hoje morreram quase 2.000 pessoas lá, sei lá, uma coisa desse tipo aí. Agora eles vão lembrar de Deus? Olha, irmãos, Deus provê coisas que a gente não sabe. Mas Ele está fazendo as pessoas começarem a pensar de que a vida não é do jeito que elas imaginam. Tu já pensou? Não tem Bíblia para vender em Nova York. Porque o povo levou tudo para casa. Todos querendo ouvir mensagens, pregações, acessando no YouTube, pregadores fiéis que muitas vezes não são conhecidos das pessoas, o povo só lembra de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, não sei quem. Irmãos, tá surgindo aí na internet tudo quanto é de pastor falando, pregando, ensinando, cantando hinos, fazendo cultos pela internet, assim como nós estamos fazendo aqui agora. As pessoas estão atrás desse Deus aqui que abençoa. As pessoas estão agora aprendendo que não precisam comer tanto. Ó, irmãos, eu recomendo, não comam tanto. Não é nem só para não engordar, não. É porque nós precisamos, em tempos de calamidade, sermos conscientes com relação a não estar constantemente no supermercado. E não é porque vai faltar comida absolutamente, porque o Brasil mesmo, você vai ali no quintal, planta um pé de feijão ali, vai nascer um pé de feijão e você vai conseguir colher e comer aqueles grãos de feijão que tá ali. Faça um teste para você ver. Plante feijão em cima de algodão molhado, para tu ver se ele não nasce. E tu vai poder comer aqueles brotozinhos, cozinhar aquele broto que nasce. Aqueles brotos ali são comestíveis de feijão. Se vende isso, inclusive, no supermercado. Mas sabe por que a gente, às vezes, nessas situações dessas, a gente começa a aprender que a gente não deve comer tanto, que não deve descontar nossa ansiedade na comida, porque, irmãos, está sobrando coisa demais nesse mundo. Nunca houve tanto alimento no mundo como tem hoje.
E isso é graças à sabedoria dos homens com agrotóxicos, acho que é agrotóxicos, né? Acho que é esse o nome. Com fertilizantes, aí o povo quer ser contra isso, sendo que o povo antigamente não morria com 80, 90, 100 anos, porque as doenças comiam elas ou a fome as devorava. Hoje nós temos comida à vontade, queridos, à vontade. Então não é uma questão de vai faltar absolutamente o que comer, a não ser que Deus queira. A não ser que Ele não faça germinar a terra lá no teu quintal. Mas, queridos, pensa bem. Veja se nós não estamos notando que nós precisamos de menos comida do que aquilo que nós comemos. Veja se nós não estamos precisando de menos roupas do que aquilo que nós pensávamos que precisávamos. Veja se nós não estamos vendo que nós precisávamos de menos sapatos, menos vaidade, menos bolsas, menos aparelhos, menos tudo. Nós precisávamos de muito menos coisas. Reflita se nós não estamos diante de uma situação aprendendo justamente isso, porque Deus está dizendo aqui que não vai nos faltar o básico, é basicamente isso. Não vai nos faltar o que é necessário para cada dia, e Ele está prometendo, eu ainda vou dar mais do que vocês precisam, e nós temos mais do que nós precisamos. Então veja como Deus tem cumprido a sua palavra. Nós podemos experimentar isso, não podemos? Minha pergunta é, você já tem experimentado? Tem. Não tem, irmãos, experimentado? Todos nós não podemos fazer prova disso com Deus, não? Alguns têm mais e outros têm menos. E a Bíblia diz que riqueza é dom. Dom. E a riqueza, ela serve para cuidarmos de nós, da nossa família. Família, aqui eu vou fazer uma diferenciação que eu não fiz no vídeo anterior. Família é pai, mãe, filhos. E se a sua sogra, o seu sogro está em casa, ou o seu pai e sua mãe no sentido de sogra e sogro, então eles são a sua família. Pronto. A sua família é essa. Você tem que cuidar dela. Os seus parentes aí já é uma outra história. Primeiro vem, evidentemente, o corpo de Cristo. Então, você, a sua família, seus irmãos são crentes, sua cunhada é crente, os membros da nossa igreja, os nossos irmãos em Cristo, eles devem ser cuidados também com o nosso dinheiro. Depois vem os ímpios. Somente depois vem os ímpios. E assim, irmãos, nós vamos, com o dinheiro que Deus nos dá, com a poupança que Ele nos dá, cuidar dos necessitados. A poupança é dada por Deus a nós para os momentos de dificuldade. Essa é uma atitude nossa, não é uma atitude dos outros. Se um irmão da nossa igreja começar a passar necessidade, nós vamos ter que ajudar. Às vezes vamos ter que dividir uma panela de arroz. Mas vamos, irmãos. Porque alguns vão lá atrás de comida, vão caçar, vão plantar. Imagine uma calamidade total. O que nós deveríamos fazer? Proteger os vulneráveis, idosos, crianças, doentes. Primeiro de tudo, proporcionar segurança. Segundo, repartirmos. Começarmos a dividir tarefas. Vamos procurar comida. Uns serão responsáveis por plantar, outros serão responsáveis por caçar. Nós vamos trocar as nossas experiências, trocar o fruto de nossos trabalhos. Vamos, quem sabe, comprar, regular, administrar e ganhar por isso. Olha como eu estou descrevendo uma sociedade com princípios bíblicos, irmãos. Valorizando primeiro como é que Deus disse que nós seríamos abençoados. Nós seríamos abençoados com a sua provisão, irmãos. Ele nos proporciona inteligência, Ele nos proporciona sabedoria, Ele nos proporciona graça, habilidades para trabalhar, para inventar, para administrar, para cuidar, para proteger, o médico com a sua sabedoria de misericórdia, o administrador com a sua inteligência para dar maior
usufruto aos bens que nós conquistamos. Tudo isso é sabedoria de Deus, irmãos. E sabe o que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer? Que nós, em meio a essa escassez, versículo 12, olha aí o versículo 12. Todas as nações vão nos chamar de felizes. O povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo, se começar a exercer esses princípios que eu estou colocando aqui, o mundo vai nos ver e vai dizer assim, olha como aquela nação ali, os filhos de Deus, são sábios. Olha como é que Deus abençoa eles em meio à dificuldade. Enquanto outros não têm nada, nós estamos até compartilhando o que nós temos. Olha como é que Deus faz, irmãos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. O diabo é que não presta e nós estamos em fase de crescimento. Essa é a verdade. Porque Deus ainda está dizendo assim, o povo vai nos ver e vão nos chamar de felizes. Porque a nossa terra é deleitosa. Porque o nosso lar é deleitoso. Porque a nossa igreja é deleitosa. Todos estão com escassez. O gafanhoto foi lá roer as plantações. Tudo foi uma miséria. Para os outros e para nós, continuamos vivendo da mesma maneira. Cada dia, cada instante, trazendo os seus desafios e com fé em Deus, superando. E fé em Deus é mantendo a sua palavra. O povo se desviava de Deus. Deus chamava esse povo ao arrependimento. E eles diziam que não tinham nada do que se arrepender. Nós, crentes, já estamos nos arrependendo, não é verdade, irmãos? Vamos continuar com fidelidade, vamos continuar com sensatez, com prudência bíblica, fazendo o que Deus quer que nós façamos. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te fortaleça. Não siga o padrão do mundo, siga a palavra de Deus. Bendito Senhor, abençoe esses irmãos que estão aqui me ouvindo agora, Pai. Fortalece-os na fé. Corajosamente, Senhor Deus, que eles saiam, Pai, com todos os cuidados, com tudo aquilo que é necessário. Que eles não sejam infiéis, Pai, nos seus dízimos e ofertas, principalmente não sejam desleixosos e desleixados com o culto do Senhor. É para a glória do Senhor, ó Deus, que nós nos arrependemos, porque nem sempre trouxemos aquilo que era mais importante para dentro dos nossos corações. Muitas vezes nós trouxemos coisas que não refletem a tua vontade, não refletem o teu querer. Os nossos corações às vezes foram conduzidos em situações por princípios que não eram os teus, Senhor. Usa de misericórdia para conosco, nos perdoa, nos ensina a dar as primícias ao Senhor, nos ensina a sermos generosos, nos ensina a manter, Senhor Deus, o teu culto, a igreja, porque este é verdadeiramente o primeiro em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o amor do eterno e soberano Pai, que as alegrias e as consolações do Santo Espírito estejam sobre todos vós, povo de Deus aqui reunido, agora e eternamente. Amém. Que Deus os abençoe.